Oi, gente! Pop Verso começando sexta-feira, aquele dia que a gente mostra pra você quais foram os destaques da semana. E que semana? Semana de estreias importantes no cinema, semana de grandes entrevistas, Viola Davis conversou com o Pop Verso e muito mais. Então, vamos começar. Roda a vinheta. A gente começa então falando sobre um assunto, na verdade uma notícia que saiu recentemente, um bilionário que decidiu doar 100% da empresa dele em prol das mudanças climáticas. Uma notícia que gerou muita discussão. Então a gente trouxe aqui no estúdio o Marcos Nakagawa, que é professor da ESPM, especialista nesse assunto, para explicar um pouquinho o que significa essa atitude, o que tem por trás ou não e muito mais. Olha só. A empresa é a Patagônia, que é uma marca de roupas e equipamentos para atividades ao ar livre. Ela foi fundada há quase 50 anos, sempre teve sustentabilidade e meio ambiente ali como pilares da empresa. É uma empresa que está avaliada em cerca de 3 bilhões de dólares, a Patagônia, 15 bilhões e meio de reais. E agora, o que vai acontecer? Ela vai ser transferida para um fundo de caridade e uma ONG. O que isso significa na prática? Que todos os lucros que não forem reinvestidos na empresa vão ser transferidos para essas instituições de acordo com o Yvon Chouinard, que é o dono da empresa. Marcos, analisando essa notícia, né, qual que é a importância de uma atitude como essa justamente para o meio ambiente, para o clima? Nossa, Mari, esse momento parece que é um momento grandioso, né? Porque agora está mudando um pouco o conceito de empresa. Geralmente, quando a gente criava uma empresa, era para ganhar lucro, para ter dinheiro e assim, e ele está quebrando um pouco desse paradigma e trazendo o dinheiro, o lucro da família, que ele teve que pedir autorização até, para poder investir em problemas e situações que o mundo está sofrendo, como aquecimento global. E aí, quando a gente fala, Marcos, de bilionários, é um assunto extremamente complexo que gera muita discussão e é muito difícil você não desconfiar. Fala, ok, é uma boa ação, todo mundo está aqui falando, repercutindo essa notícia como algo positivo, mas será que é 100% do bem? Assim, sempre tem aquela desconfiança, né? Eu sinto que muita gente fala, mas como assim, né? Se eu fosse bilionário, eu não ia nunca fazer isso. E você vê vários bilionários dentro desse movimento, né? O próprio Bill Gates também já tem a fundação Bill e Melinda Gates. Parte dessa fundação também é sócia da Microsoft. Né? Então, parte do dinheiro que vem da Microsoft vem pro lucro para a fundação. E tem um movimento muito grande desses bilionários deixarem os seus recursos, ou parte deles, depois que eles morrerem, para doações e organizações como essa. Pessoal, mas será que tem um incentivo fiscal? Né? Nesse caso, ele teve que pagar 17,5 milhões de dólares para poder fazer esse tipo de transação. Óbvio, para um bilionário isso não representa muito, mas mostra essa intenção. Agora, se a gente vai ter realmente alguma coisa por trás, só o tempo dirá, né, Mari? Dá para diferenciar o cara que de fato faz isso, sei lá, com a intenção positiva e aquele que faz com a intenção de lucrar mesmo e como uma bandeira, assim, né? Isso, agora esse é o grande discussão das empresas hoje, né? Tem muita empresa falando que é boazinha, uns milionários todos, e depois lá na frente você vê que trabalhou com especulação, trabalhou com greenwashing, né? Que é a lavagem verde, deixar a sua empresa cada vez mais limpa, e aí realmente você vê que não era verdade. Marcos, trazendo a discussão um pouco para justamente a questão do meio ambiente, na semana passada o secretário-geral da ONU, ele disse que o mundo vai na direção errada da questão climática. Qual é essa direção errada? Em que momento a gente está e o que a gente, aqui no nosso dia a dia, pode fazer para ajudar nesse sentido? Perfeito, Maria. Eu acho que assim, as grandes empresas estão preocupadas, a velocidade ainda não é a velocidade que a gente esperava para a Agenda 2030 da ONU, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que falta, primeiro, é as empresas realmente fazerem aquilo que elas estão prometendo e ter pessoas capacitadas para isso, viu, Mari? Porque ainda é tudo muito novidade.
E, por outro lado, como você disse, precisa ensinar, e que bom que a gente está falando aqui nesse programa, né? Porque precisa ensinar as pessoas mesmo a trabalharem, a pensarem cada vez mais com sustentabilidade, com menos pegada ecológica e assim por diante. E é difícil, porque são mudanças de hábitos que a gente precisa fazer. Marcos, para encerrar, conectando pessoas e empresas, a gente como cidadão, como membros da sociedade, também pode cobrar as empresas para colocarem o meio ambiente como prioridade? Perfeito. Dizem assim, viu, Mari, que a gente vota e escolhe lá os nossos deputados, senadores e presidentes. E quando você compra alguma coisa, você também está votando. Às vezes, por questão financeira, você tem que fazer uma escolha por um mais barato. Mas se você tem a possibilidade de poder escolher um produto, um serviço que venha de empresas conscientes, que batalhem aí contra o aquecimento global, que façam investimento social privado, aí sim, vote, compre de empresas que pelo menos estão tentando fazer a sua mudança para essas temáticas. Legal. Marcos, obrigada. Foi um prazer conversar com você. Mais um Nakagawa, que a gente é fã aqui no Popverso. Muito obrigado. Sempre à disposição para você, Mari, para toda a CNN. Você conhece a Sally Rooney? É o nome de uma autora irlandesa. Ela é super jovem, mas já faz muito sucesso. Tanto sucesso que essa semana chegou no Star Plus uma série inspirada num livro dela, Conversas entre Amigos. Ela costuma falar sobre os millennials, como essa geração se relaciona, essa geração que inclusive é a minha geração. E tem muita gente falando sobre ela. Então, a gente trouxe ela para o nosso quadro No Hype. A Babi vai te contar um pouquinho melhor sobre quem é essa nova autora. Olha só. João, que amava Teresa, que amava Raimundo. Você conhece esse poema de algum lugar, né? O Carlos Drummond de Andrade escreveu. O Chico Buarque depois transformou em música. E desde que o mundo é mundo, esse é um dos dilemas do amor. Acontece que cada geração lida com o amor de uma forma diferente. Tem uma pesquisa recente que mostra que nos Estados Unidos, a galera que tem entre 25 e 40 anos ainda não casou, pelo menos a maioria dessas pessoas. E quem já casou, quem já juntou as escovas de dente, fez isso mais tarde em relação às pessoas da geração anterior, quando essas pessoas tinham ali entre 25 e 40 anos. Mas por que isso tá acontecendo? Ninguém melhor para responder do que as pessoas dessa geração, né? Uma das vozes da geração millennial é a escritora irlandesa Sally Rooney, que nasceu em 1991 e já tem 3 livros publicados. Entre os temas que ela traz nos livros estão relações amorosas, saúde mental, diferenças entre classes sociais. Tem muita gente, até, imprensa internacional principalmente, que compara ela com a Jane Austen. Os livros da Sally Rooney estão no hype porque eles fizeram um sucesso absoluto. O primeiro deles é esse aqui, ó, o Conversas entre Amigos, que foi lançado em 2017. O segundo é o Pessoas Normais, que é de 2019. E o terceiro é esse aqui, ó, Belo Mundo Onde Você Está, que foi lançado no ano passado e ficou na lista dos top 50 livros mais vendidos na Amazon lá no Reino Unido. 2 desses livros já viraram série no audiovisual de tanto sucesso que foi a repercussão deles. A série mais recente lançada é sobre o primeiro dela, que é o Conversas entre Amigos, e resumão da história, sem spoilers. Essas 2 amigas aqui da capa também são ex-namoradas, elas fazem amizade com um casal e aí começa uma dinâmica bem peculiar entre eles. I have this impulse to be available to you all the time. Como eu citei lá no começo, a Sally Rooney fala muito além de relações amorosas. Todos os livros dela têm ali a temática presente sobre as diferenças entre classes sociais, saúde mental e a presença da internet na nossa vida. Porque sim, millennials são a geração, por definição, que cresceu junto com a internet. Então a internet tá ali presente nas DRs, tá presente nas conversas e claramente ali no meio do livro. E é justamente por causa desses fatores que eu citei que, de acordo com muitas pesquisas, a percepção dos millennials sobre o amor romântico é diferente. E você aí de casa, se você é millennial, você se identifica com alguma dessas questões? Conta pra gente o que você acha das percepções da Sally Rooney e dessas pesquisas que eu trouxe pra vocês. Para falar sobre o próximo assunto, a gente tem o nosso telão com Viola Davis, este acontecimento de mulher que veio para o Brasil para divulgar o filme dela, A Mulher Rei. Filme que já estreou, inclusive, é um filmaço, vale super a pena assistir. Pesado, mas muito importante e muito necessário. E aí, a Viola conversou com a gente aqui no Popverso para falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só. Hi Viola, it's such a pleasure to talk to you. Congratulations on the movie. First of all, it's one of the better, if not the best movies I've seen in a long time. Oh, thank you. Thank you very much. So let's talk about your character, Naniska.
She's a warrior, she's strong, but at the same time we can see through her, we can see her sensitivity. And there's this moment when she goes, to be a warrior, you must kill your tears, which is a very strong statement. What was it like for you to meet in between strength and vulnerability? I think they're two of the same. I don't think that there's any separation. I think when you enter the story, I don't think that Nanisca believes that because she hasn't been told that as a woman, that she feels like she has to channel that and bind it up because she herself does not want to remember the past. But I think as she moves along, she says it best, I'm sorry I left you. I wasn't brave enough. She says it herself. I don't think that there's any way to live through life without being vulnerable. And I think that the act of being vulnerable and opening your heart is probably the bravest thing that you could ever do. And in that sense, I think that it is a movie about warriors. Yeah, and you recorded in Africa, so how did it feel to be there to tell this story? You know, there are no words. There's no way to quantify it in words. To be on the motherland, the red dirt, to go into work every day and looking at elephants and giraffes and fighting in the jungle and living on the game reserve, that Africa became its own character in the movie, that you could not have recreated that on the sound stages of Warner Brothers or Sony even, that Africa literally is God's playground. And I don't think that these women and we could have done that without that soil. It literally dictated to us how we should move, how it informed even our performances. It was transcendent, really. And it's impossible not to talk about your physical preparation. What was your physical preparation like to be able to be Nanisca? Was it the most physically demanding role you've had so far? Yeah. I mean, you know, all I had to do with Annalise Keating was practice how to take vodka shots. So with this character, it was 5 hours a day of training, hour and a half of weightlifting with our trainer, Gabriella McLean, and the weights kept getting heavier and heavier. I think by the end, I don't know, I was lifting 60 pounds, like doing reps for an hour and a half, 30 pounds each, sprinting at 10.0 on the treadmill, sprinting, 3.5 hours of weaponry training with the machete, punching, elbow training, choreography, with fighting, trying to take down 8, 9 men at a time and trying not to have a stroke because I was 56 years old. I thought it was absolutely going to happen when I was breathing. And then suddenly, what happens? But I find myself on the set with these muscles as Nanisca, you know, and man, did I feel brave. I felt like I was sort of recreated into a warrior. We are the homie! I'm so sad we have to end the interview, but thanks for your time, Viola, and come back soon. Thank you. Bye. Bye, Viola. Thank you. Yeah, bye-bye. Outra estreia da semana, o filme Não Se Preocupe, Querida, que é um filme que já vinha fazendo muito barulho antes mesmo de estrear por causa de tretas nos bastidores, clima tenso entre os brothers. Por quê? Olivia Wilde é a diretora do filme, também atua. Olivia Wilde, é difícil falar o nome dela, é também namorada de Harry Styles, que também atua no filme. E aí tem a Florence Pugh, que é uma atriz também super conhecida em Hollywood, o Chris Pine, enfim, junta todos esses atores, deu treta. Quem vai explicar pra vocês o que aconteceu, um pouquinho melhor sobre a história do filme também, é a Zainab, que é fãzaça de Harry Styles. Vamos ver. Meu, é com você. Vai lá, fanzoca de Harry Styles. Eu vou pros 3 aqui em São Paulo. Harry, canta Grape Juice pra mim. Pode começar?
Oi Mari, tudo bem? É um prazer estar aqui para falar de Não Se Preocupe Querida e ainda mais para poder falar de Harry Styles, meu assunto favorito. Mesmo antes de estrear, o filme Não Se Preocupe Querida já vinha chamando a atenção de Hollywood. O longa é um terror psicológico que retrata a vida perfeita de um casal na década de 50. Bem aquele casal de propaganda de margarina. Mas a vida dos dois começa a desandar quando um deles percebe que nem tudo é tão perfeito quanto parece ser. O elenco é de peso, conta com nomes como Harry Styles, Florence Pugh, Gemma Chan e Chris Pine. A direção fica por conta de Olivia Wilde. Eu assisti o filme em primeira mão e vou trazer aqui algumas curiosidades sobre o longa. Começando com ele, claro, não podia ser diferente, Harry Styles. Esse não é o primeiro trabalho do Harry no cinema. Ele já participou de Dunkirk, do Christopher Nolan, e de Eternos, da Marvel, mas esse é o primeiro papel de destaque dele. E dá pra ver que ele amadureceu um pouco como ator. Também não posso deixar de falar dela, a estrela Florence Pugh, um dos nomes em ascensão em Hollywood. Florence já foi até indicada ao Oscar pelo seu trabalho em Adoráveis Mulheres, em que ela estrelou ao lado de outros grandes nomes como Timothée Chalamet, e mais uma vez, a atuação dela é impecável. Ela é o filme. O filme também é uma crítica ao machismo. E não, isso não é nenhum spoiler, estava bem claro desde o primeiro trailer. Mas o filme vem chamando atenção também por um outro motivo: os possíveis desentendimentos nos bastidores. A treta é longa, mas senta aí que eu vou tentar resumir ela pra vocês. O personagem Jack Chambers é interpretado por Harry Styles, mas originalmente, no começo da produção, ele seria interpretado por Shia LaBeouf, sabe que fez Transformers? Logo no começo da produção, Olivia fez uma postagem em que dizia que Shia teria sido retirado da produção por ela não concordar com o processo de atuação dele. Mais recentemente, Olivia também disse que prioriza o bem-estar de todo o seu elenco, principalmente de Florence Pugh. Shia rebateu essas alegações, disse que a opção de sair do longa foi dele e também divulgou um vídeo em que Olivia pedia para ele continuar no elenco. A treta é longa, eu te disse, e ainda não acabou. Não Se Preocupe Querida estreou no Festival Internacional de Veneza e a protagonista, Florence Pugh, não participou bem da coletiva de imprensa. Como assim? Torta de climão. Mas segundo Olivia Wilde, ela pôs panos frios e disse que Florence não conseguiu chegar a tempo, já que ela estava filmando Duna 2. Tá bom. E não acabou por aí. Veneza ainda deu mais uma cena para essa novela. Harry Styles foi acusado de cuspir em Chris Pine, mas os dois artistas já rebateram essas alegações e falaram que são totalmente falsos. Esse filme era super cotado pela crítica, inclusive apostavam nele para ser um dos indicados ao Oscar. Agora, a aprovação não passa de 40% no Rotten Tomatoes. Talvez esse imbróglio tenha atrapalhado um pouco. Na minha opinião, o filme é bom. Não é um 10, talvez seja um 7. Harry, a sua atuação é um 11. Thank you, princess. Tem alguns furos de roteiro, no geral, ele é legal, a reviravolta é incrível, os atores estão super bem. Se você tá na dúvida se vai assistir ou não, minha dica é vá. No fim das contas, o que você vai achar do filme vai depender muito da sua expectativa sobre ele, né? Você, já assistiu Não Se Preocupe Querida? Quero saber sua opinião. Amanhã, sábado, dia 24, às 18h15, anota aí, tem debate aqui na CNN com os candidatos à presidência, uma parceria com outros veículos. E aí, a gente trouxe esse assunto aqui para o Pop Verso de maneira diferente. A gente quis discutir a importância do debate na sociedade e na democracia. E aí eu conversei com um especialista e a gente vai ver agora. Quem vai me ajudar nessa é o Felício Molinari, ele é doutor em filosofia e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Felício, muito legal ter você aqui, prazer. Eu queria já começar, na verdade, te fazendo uma pergunta. Debate, essa palavra assusta muita gente, porque quando as pessoas ouvem a palavra debate, as pessoas já imaginam a treta, a briga, a discussão fervorosa, ninguém concorda com ninguém, aquele caos. Tem que ser sempre assim? Bom, não tem que ser sempre assim. É um prazer estar aqui. Tudo bom, Mari? Vamos lá. Não tem que ser sempre assim, mas vamos aqui tentar entender o porquê que o debate ele assusta. Acho que todo mundo sabe que tudo que é aquilo que a gente não está acostumado, né, dá um frio na barriga. E com o debate não é diferente. Muito do nosso medo do debate não é nem por conta da treta. Porque, vamos lá, a gente gosta da treta, muitas vezes a gente gosta de ver o circo pegar fogo, a adrenalina sobe, mas eu acho que a nossa repulsa ao debate está muito mais por um não costume, de não estarmos acostumados a debater qualquer assunto que seja, do que ao debate mesmo. Então, uma proximidade maior ao debate, ela não é só bacana, mas como ela faz a gente perder esse medo, dessa imagem do debate como algo ruim. O debate não é algo ruim, muito pelo contrário, o debate é algo extremamente saudável e necessário, né? Num mundo nosso, numa democracia como a nossa, ter contato com o diferente, debater ideias, só pode ser uma coisa boa, não tem nada de ruim nisso.
É realmente muito importante para a democracia saudável, mas existe uma sensação, Felício, de que nos últimos anos as pessoas não querem debater, as pessoas querem só provar o ponto delas, sendo que quando a gente debate, a gente tem que estar aberto para evoluir, né? Para, enfim, eventualmente estar errado, eventualmente aprender alguma coisa, eventualmente falar, tá bom, tô errado e você tá certo e a gente segue a partir daqui. Mas existe uma resistência, às vezes, no debate em adotar essa postura mesmo? Existe. Eu acho que também tem essa coisa do ganhar e perder, né, desse fla-flu do debate. É claro que, assim, às vezes a gente está no debate e não é difícil você ter aquela imagem de uma pessoa que fala, nossa, tudo bem, eu estou errado, você está certo. Muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes os debates eles acontecem, as discussões elas surgem, e você só vai ali aperfeiçoando em casa depois que você pensa um pouco melhor. Acho que nos últimos anos isso tem ficado pior por conta de um fenômeno que também é muito recente, né? As redes sociais, elas formaram as famosas bolhas virtuais. Então, cada vez mais os algoritmos, seja isso feito de forma consciente ou não, eles nos aproximam daquilo que é mais próximo da gente, daquilo que é mais parecido com a gente. Então, a diferença, seja ela de cultura, de ideia, de moral, de religião, ela acaba na internet ficando um pouco mais longe da gente. Agora falando um pouquinho sobre, enfim, eleições, a gente está perto do primeiro turno. E aí, nos últimos debates, a gente viu algumas mulheres jornalistas sofrendo ataques. Eu queria encerrar falando um pouquinho sobre liberdade de imprensa e também pedir para você fazer uma recomendação do que prestar atenção nesses debates, do que avaliar, como a gente, como cidadão, tem que assistir a esses debates. Só há debate se você ouve outra parte. Né? Se você não ouve, debate pressupõe diálogo. E diálogo, lá da tradução grega, pressupõe duas pessoas falando. Se só uma pessoa fala, se só uma ideia aparece, então você não tem debate, você não tem diálogo. Então, é preciso não só as mulheres, né, que foi o casos recentes, mas também o jornalismo como um todo ser sempre uma ponte de diálogo. Eu lembro aqui uma frase que ficou conhecidíssima do Milo Fernandes, né, que fala que todo jornalismo é oposição, o resto é atacado de secos e molhados. Talvez nem todo o jornalismo precisa ser de oposição, mas o jornalismo é. O papel do jornalismo também é, muitas vezes, falar aquilo que você não quer ouvir. Isso também é parte do debate. Então, uma imprensa livre, ter liberdade de imprensa, é primordial para uma postura democrática. Então, seja para uma postura democrática, seja por alguém que pressupõe o debate aberto. Então, se você não quer debater, o que a gente tem que prestar atenção é, se um candidato não quer debater, se um candidato usa da violência, com palavras ou física, para ganhar um debate, será que é isso realmente que interessa para a gente nesse momento? Felício, obrigada, viu, pela participação aqui, para ajudar a gente a entender a importância de debater, né? A gente precisa disso cada vez mais de maneira saudável. Então, obrigada mesmo. Sábado, 6h15 da noite. O maior pool de veículos de comunicação reunido para o debate decisivo das eleições presidenciais. As estratégias na reta final. A busca pelos últimos votos. A oportunidade de falar com os indecisos. Ou a chance de virar votos. O Brasil quer saber. Quem vai encarar? Debate presidencial. A hora da decisão. Sábado, às 6h15 da noite. Ao vivo, na CNN. É isso então, o Pop Verso fica por aqui. Lembrando que amanhã, 18h15, tem debate com os candidatos à presidência aqui na CNN. Segunda-feira, a gente está de volta com muito mais. Eu espero vocês. Bom final de semana.